Para iniciar nosso evento, eu convido o primeiro palestrante do dia, Dr. Humberto Bulhosa, e agradeço aos demais pela presença aqui no palco. Na pessoa da doutora Débora, que é uma dama, uma senhora e mulher, eu parabenizo a mesa, principalmente pelo Dia das Mulheres. Ao doutor Sandro, ao doutor Talvani, muito agradecido. Eu fui pego de surpresa, meus ilustres colegas, que na verdade eu sou um admirador do doutor Uchoa, desses dois tribunos, e eu me desloquei ao estado do Pará, para Fortaleza, meus prezados, com a minha xícara vazia, para aqui obter, doutor Cícero, o melhor do chá de vocês, porque eu sou um eterno aprendiz. Eu pisei no curso de Direito, senhores, em 1989. E no início, eu ainda comecei a trabalhar com os rábulas, porque a Constituição de 88 no meu estado e no Brasil, ela acabou com os rábulas, mas era muito carente de advogados. Eu tive o privilégio de trabalhar com um dos maiores advogados do estado do Pará, que é o doutor Américo Lins da Silva Leal, que foi advogado do Eldorado dos Carajás, irmã Dorothy, Masculares de Altamira, e tinha como sócio, na nossa capital, o doutor Uchoa, o doutor Márcio Tomás Bastos, e era o grande, que é um senhor de quase 80 anos, advogado do nosso norte do Brasil. E o estado do Pará, meus ilustres colegas, é 10 vezes maior que o estado do Ceará. Aqui vocês estão com 50 mil advogados, e nós estamos com 35 mil. Como eu sou um homem familiarizado com a tribuna do júri, eu vou estipular, doutor Cícero, um estilo de oratória, da qual já passou o primeiro momento do júri e já vem para a réplica. Então vou estabelecer esse contexto, pedindo a Deus a inspiração divina para que venha uma cachoeira de ideias, pois as ideias são os vestidos do pensamento, e trazer a vocês o melhor do estado do Pará, para os meus ilustres colegas cearenses, que já estão vitoriosos de estarem aqui, porque fazem parte dos 2% da população mundial, de líderes, porque estão aqui renunciando um sábado, estão aqui com a tigela vazia para recolher o melhor repositório de conhecimento intelectual, de pasto intelectual, de lavoura intelectual daqueles que já caminham pelo tribunal do júri. Os 2% são vocês, porque são diferenciados. 13% da população mundial é aquele que fica olhando. Se uns dão uma opinião, outros não dão opinião. E 85% é a manada. O cidadão lá está na boiada, ele grita para cá, lá vai a manada. Grita para cá, lá vai a manada. E nós não podemos fazer parte de apenas um número de faculdades que vê o provento do dinheiro, pois nós não nascemos para ser doutor Uchoa como seu tio, mais um na ordem dos advogados do Brasil. Nascemos para ser diferente, nascemos para fazer com que o nosso nome fique relegado para a posteridade de nossos antepassados, assim como uma diferença de anos de seu decavô para nós, em 11 gerações são 300 anos, o que não passaram os nossos ancestrais, pestes, guerras, muitos negros foram escravizados, e nós, como já dizia Sérgio Buarque de Holanda, raízes. Como já dizia Caio Prado, o Brasil contemporâneo, como já dizia Gilberto Freire, a senzala. E o advogado, quando assume o tribunal do júri, ele tem que ter um repertório de ideias, onde eu posso dizer com toda certeza, doutor Cícero, doutor Roberto e doutora Débora, 90% é transpiração que você traz, 10% é inspiração. Então não é lugar para se passar vergonha, e eu não digo isto sendo tribuno,
mas eu digo isto sendo médico, um advogado, um economista, um engenheiro. Vamos procurar ser o melhor de cada um de nós, ser esses 2%, deixar para os nossos um legado. Doutor Uchoa, Jesus Cristo, até hoje se escreve o nome dele, e não se tinha as redes sociais, numa interposição de ideias, do Facebook, do Zap, e muitas das vezes nós estamos presos na porcaria de um celular e deixando a vida passar em brancas nuvens. E se me perguntarem, doutor Roberto, o que é para você, Bulhosa, a advocacia? E eu vou dizer no poema: quem viveu em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem viveu e não sentiu o frio da desgraça, quem viveu e não sofreu, foi espectro do homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. A advocacia, você acorda rico e dorme pobre. Mas nós é uma cachaça. Eu tive o privilégio, como eu sou de uma constituição aqui do norte do país, muitos empregos, muitos concursos, e eu passei em 11 concursos, os melhores que os senhores podem pensar, mas eu quis ser, como eu digo lá no meu norte, advogado. E eu sou feliz, sabe por quê, doutor Uchoa? Que eu nunca precisei trabalhar, e eu não trabalho por valores, porque o meu escritório é minha igreja, é meu sagrado, e é isso que eu quero levar para vocês. Tenham amor à profissão, estabeleçam meta. O tempo, daqui a 20 anos, o maior bem de cada um de nós, sabe qual é, senhores? O bem mais precioso daqui a 20 anos para cada um de nós não é o dinheiro, joia, carro, é o tempo, pois nós não teremos mais esse tempo. Eu estou com 53 anos, daqui a 20 anos eu estarei com 73 anos, portanto vamos fazer desse tempo o melhor de cada um de nós. E quando se pergunta os meandros do tribunal do júri, quem sou eu para vir aqui no Ceará falar de júri para vossas excelências, tendo os catedráticos melhores e eu um aprendiz? Mas eu posso dizer a vocês, tem que ler tudo, tem que ter uma cultura densa, tem que ler Dostoiévski, Crime e Castigo, tem que ler Irmãos Karamazov, tem que ler Victor Hugo, Os Miseráveis, tem que ler Capitu, Machado de Assis, tem que ler William Shakespeare, que foi o maior criminologista da história, porque ele fala da natureza humana, entre traição, amor e ódio. Tem que se ler Eurípides, mas Bulhosa, Uchoa, Cícero, Roberto, Débora, só defende criminoso. Mas está lá em Orestia, quando o rei voltou para a Grécia, ele foi assassinado pela ex-esposa e pelo amante, e Oreste matou para vingar a morte de Agameron na guerra de Troia, e veio para ser julgado perante as fúrias que era a promotoria, e na sua defesa o deus Apolo, o deus da luz, que é o advogado que leva a esperança, e desceu para julgar Oreste, a própria deusa da sabedoria, que era Atenas, e no julgamento de Orestia, deu empatado 12 jurados, 6, e teve o voto de Minerva, aonde o indúbio pro réu, na dúvida se absolve. E vocês têm que conhecer a história da humanidade, porque está lá na base, quando alguém dizer para vocês que só defende criminosos, porque também está em Sófocles, em Édipo Rei, que
Laio com Jocasta tiveram Édipe, mais um oráculo falou, ele vai matar o próprio pai, expulsaram ele da cidade. E ele saiu de Tebas, mas só que ele voltou a Tebas, e lá ele encontrou quem? A esfinge, antes de entrar em Tebas, e ela perguntou: decifra-me, ou eu te devoro. Ele, pois não, isso ele já tinha matado o pai. Que é que quando pela manhã anda de 4 patas, à tarde de 2 patas, e à noite com 3 patas? Ele falou: o homem. Vença o medo da esfinge que está dentro de cada um de vocês. Sejam melhores, porque vocês têm que ter essa força de decifrar os nossos medos espirituais. E está sustentado em Sófocles, está sustentado em Eurípides, isso é um advogado diferenciado, doutor Uchoa, dentro do contexto da cadeia do tribunal do júri. Mas o Bulhosa só defende criminoso, pecado original, Adão e Eva. Quem é o filho de Adão e Eva? Caim e Abel. Um matou o outro. Mas Deus, antes de julgá-lo, perguntou: onde está teu irmão? E ele respondeu: por um acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E o mesmo respondeu: Deus, que era onipresente, onisciente, que tudo sabe e tudo vê, já sabia que o outro tinha matado outro, mas deu direito à defesa. E após condenar Caim, ele o marcou para que ninguém o abusasse. Então o advogado, quando tem o domínio da história, da religião, e é sabedor, como foi o seu tio, e como é cada um de nós, que você é escolhido no ventre da sua mãe, como já dizia o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, você já é escolhido no ventre da sua mãe, e todos nós nascemos para ser vitoriosos. A vida é como se fosse manche de um avião. Você tem uma viagem programada, mas às vezes ela vai, vem, mas você tem que manter reta, tem que manter o caminho. E é isso que o Estado do Pará, o Estado cabano, de um advogado que já trabalhou no mais emblemático júris desse país e do mundo, quer trazer a vocês, mas com a xícara vazia, sabedor, que aqui muito vou aprender com os senhores, doutor Cícero, que eu vim aqui para aprender, e todos os dias, durante mais de 20 anos, enquanto alguém dorme, eu estou estudando desde as 4 da manhã, horário que eu já estou perturbando o senhor aqui, né, doutor Tovani? Eu posso dizer uma coisa: a inteligência artificial entrou, é um fato. Justiça penal, justiça trabalhista, justiça civil, mas no júri, o computador, ele não pode substituir a matriz humana. Pensem nisso. Independente de aqui terem colegas que vão ou não ao júri, saem daqui vitoriosos, doutor Talvani. Eu faço um desafio para o seu povo: quem sair daqui hoje menor do que entrou, eu pago a inscrição de vocês, porque aqui vocês vão estar com as pessoas que estão de graça como eu, para dar o melhor de luta para cada um de vocês. Arthur Schopenhauer já dizia que o homem até os 40 anos, ele recebe informação. Após os 40, ele é texto. Aos 30, aos 40 ele é texto. Após os 40, ele é comentários, detalhes. Já é menos impetuoso, mais devagar. Aos colegas que estão começando, que às vezes tem um ímpeto da agressividade, que é natural, desde as priscas eras do homem sapiens, que ele tinha que caçar, senão morria de fome, vão pela porta estreita.
vem aqui na minha casa, diz o constituinte, e se tiver lá, como eu já vi, a polícia monitorando e tem droga e o advogado vai preso junto. Pense na família de vocês. São 5 anos dedicados à advocacia. Os mais antigos aqui, experientes, quando nós nos formávamos, a OAB dizia assim: toma a tua carteira da OAB, que não tinha advogado. Não era isso, doutor? Hoje passa por um pente fino e você vai morrer na beirada. Cuidado com rede social, como bem colocou Talvani, tudo é ostentação. E se tiver um psicopata que acha você bonita? E se tiver uma pessoa que não gosta de você? Porque a sua felicidade, ela é momentânea. O invejoso, ele alimenta aquela inveja para o resto da vida dele e esquece de crescer enquanto vocês cresceram. E sobre advocacias e os meandros do tribunal do júri, eu sempre costumo dizer como profeta, e detalhe, eu defendo aqui a Bíblia, mas eu sou filho do ventre de uma mulher islâmica, mas eu acho que eu conheço mais a Bíblia de que muitos católicos evangélicos, porque quando eu era criança eu ia para a igreja, que eu estudava no colégio salesiano, e as minhas tias falavam: você está traindo os profetas, eles tentaram nos aniquilar nas cruzadas. Então eu nasci com Deus, consagrado dentro de mim. E o profeta Isaías, doutor Talvani, já tenho 5 minutos já, para terminar. O profeta Isaías dizia o seguinte, doutor Uchoa: pode, está lá escrito, uma mãe deixar de amamentar o seu filho? Pode uma mãe abandonar o seu filho? Por mais que ela o faça, eu nunca te abandonarei. E aí está o advogado criminalista. A sociedade pode estar contra aqueles que defendem quem matou a irmã Dorothy Stang, pode estar contra aqueles que defendem quem matou os sem terra no Eldorado dos Carajás, mas o advogado com uma bandeira ficada de ideal, de repositório de esperança, ele está lá na voz da cidadania. Isso é o tribunal do júri, é o domínio da transpiração, de Nietzsche, da tabela periódica, da neurolinguística, da vitimologia, da sociologia, antropologia, para vocês entenderem, principalmente Casagrande Senzala, que é o início de tudo, Gilberto Freire, como nasceu o povo brasileiro. Eu sou uma mistura de negro, de índio, de português, de espanhol e de árabe, porque no norte tem muito árabe, a nossa colônia é grande lá. Eu sou uma mistura da Casa Grande, de raízes de Gilberto Freire, e vocês têm que entender isso, que são os meandros que vão levar para essa psicologia. Eu fiz algumas anotações aqui, já tenho quantos minutos, que eu não quero extrapolar? 10 minutos. Senhores, eu peço desculpa por talvez esteja abusando dos seus tempos, do tempo precioso de vocês, mas eu estou no meu melhor aqui, levando esperança, dizendo a vocês que vale a pena lutar pela vida. Vocês aqui são um estado maravilhoso, mas tem uma coisa que eu quero falar, que nós vivemos uma sociedade líquida do homem sem bandeira, que o homem que gera e produz e recebe informação dessa sociedade, de 1500 na sociedade pós-moderna, a 1800, o homem andava de charrete, ele andava de navios numa velocidade média de 16 quilômetros, de 1500 a 1830, está lá dentro da antropologia. De 1830 a 1920, o homem passa a andar de 16 quilômetros por hora, de charrete e barcos a velas, numa velocidade média de 60 quilômetros, o barco a vapor, locomotiva a vapor. De 1920 a 1950 já passa a andar numa velocidade média de 300 quilômetros, 400, carros, avião. E hoje, de 1960 para cá, já tem o supersônico numa velocidade média de 1.100 quilômetros, e o mundo se reduziu a esse celular.
onde ninguém mais conversa, as pessoas deixam de estudar, as pessoas estão no local, vivem tirando foto, e quando deixa passar o tempo. Preste atenção nisso, num advogado que vive para a igreja, do sacerdócio, da advocacia, que largou muitos concursos, porque eu gosto de ser advogado. E é essa mensagem que eu quero levar a vocês. E não sejam, como concurseiros ou não, um barco sem hélice. Mantenha o foco, a meta, pela lei do maior esforço, tijolo por tijolo, pedra sobre pedra. Porque quando você estuda para um concurso, você está renunciando família, festa, praia. Faça valer a pena esse concurso. Vão ler a República de Platão. Não tenham medo da sua própria sombra. O banquete que tem lá o amor platônico, mas no fim o amor que vence é o amor pelo conhecimento. Metafísica, senhores, de Kant, de Aristóteles. Por fim, eu peço desculpa a vocês e vou sair, doutor Hernandes, com o Velho Mar, do Velho Santiago. O Velho Mar é um livro que o pescador pega um grande peixe e o peixe luta contra o pescador, e cada vez mais o pescador vai sendo levado para as altas marés fora, e ele fica observando as andorinhas, como aqueles seres tão frágeis estão ali lutando contra a revolta do mar. Que possamos ser essa andorinha que aparenta ser frágil, mas tem uma força espiritual enorme, doutor Abdias, porque a força de um tribuno, doutor Cícero, as catalinárias, não vem do braço nem das mãos do tribuno. A força, ela vem de dentro das suas entranhas, da decodificação espiritual de cada um de vocês. Eu fiz um poema para a imersão, porque eu sou um homem, doutor Sandro, que gosta da poesia, e ela faz parte da minha retórica no júri. Eu trouxe de presente um poema que eu fiz hoje para vocês. Eu vou sair com o poema porque a poesia, ela é escrita com o melhor da nossa alma. O poema é esse aqui. Eu não sei se o senhor vai gostar. Eu vou lhe dar rabiscado porque eu sou imperativo, a minha letra é rabiscada, mas ela vai estar aqui numa aula inaugural para o senhor. Poema Imersão. Sempre ouvimos ou lemos que a advocacia não é lugar para covardes. Às vezes escrevo sobre ela, fico mais inspirado. Poesia é escrever com alma, extraindo a essência do que se vê. É por verso que brotam palavras que se transformam. Sinta a magia da imersão, sinta a essência das boas intenções, que as ideias te façam melhorar, como navios, caminhos e pontes a traçar. A proposta está lançada, os 2% do saber, e que as palavras nessas te façam sentir o porvir de melhores amanhã. E essa é a mensagem deste aprendiz do norte do país para com vossas excelências, e muito obrigado pela atenção. A poesia é sua.